E aí, gurizada, Kawasaki na Zanga Motos, porque cava é vida. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E se você é fã de motos dois tempos assim como eu, você com certeza já viu falar da Pro Circuit, a equipe mais vitoriosa do AMA Motocross e Supercross na categoria 125 dois tempos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a fase da Pro Circuit lá no começo dos anos 90 até os anos 2000 dos motores dois tempos. A equipe mais vitoriosa do AMA, com 200 vitórias na categoria e ainda 29 títulos. Então deixa aquele like, se inscreve e vamos saber tudo aí sobre o seu Mitch Payton. Pessoal, então desde 1991 a Pro Circuit vem deixando a sua marca aí no esporte, começando inicialmente com motos Honda, inclusive o Jeremy McGrath foi piloto deles na 125 de Honda, e eles realmente tinham uma moto que era fora do comum. Na época a moto deles produzia 3 cavalos a mais do que a Mugen Honda, a Honda oficial da categoria 125, que era desenvolvido pela Mugen, na época ainda existia, hoje eles chamam de HRC. Então pessoal, o desenvolvimento da Pro Circuit é focado em pilotos que chegaram na categoria. Então eles trabalham esses pilotos, formam eles e depois vão para a categoria 450 ou na época na categoria 250 dois tempos. Então o trabalho deles nunca é ter pilotos de MX1, sempre focado na MX2. Então em 1993 quem andou para eles foi o inglês James Dobb, um piloto muito rápido. Para quem teve no Nações de 99 em Indaiatuba, vai se lembrar no sábado a classificatória da categoria 125, meu ídolo Paulinho Stedley andou na cola dele a bateria inteira, e lembrando que no domingo ele, James Dobb, disputou com o Rick Carmichael a prova na categoria 125. O Carmichael levou a melhor, mas foi muito legal torcer para o Paulinho, que se não me engano foi 7º lugar naquele dia. Em 93, a Pro Circuit também tinha outro piloto, que eu particularmente não me recordo, que é o Jimmy Guides. Lembrando que nessa época eles usavam nos gráficos Hot Wheels e Splitfire, né? Que para quem acompanhou vai lembrar, aquela traseira azul. Como vocês podem ver na foto, a moto é muito bonita. E o interessante é que a Hot Wheels nunca pagou R$1, $1 para ele, né? Então, uma história de bastidor aí que eu escutei em um podcast esses tempos. E Splitfire era uma vela que tinha, que a ponta dela em cima era dupla, por isso que é split, dividido, né? E o Jim Guides, ele conquistou a Costa Oeste, conquistou o título para o Mitch Payton, para a Pro Circuit, e depois ele acabou indo para a Honda e para a Kawasaki. E olha só que interessante, em 93 foi o primeiro ano que a Pro Circuit saiu da Honda e mudou para a Kawasaki. Mesmo vencendo o título em 91, a Honda simplesmente deixou eles a ver navios, deixando eles na mão para a temporada seguinte, e aí que entrou a Kawasaki e nunca mais mudou. Na época se chamava Team Peak Honda, é um cooler, um aditivo de radiador que se chama Peak, que era as motinhas azul. Então foi a icônica moto aí do Jeremy McGrath, que inclusive essa moto está dentro da Pro Circuit. Quem for visitar, é aberto ao público, vai poder encontrar ela lá. Eu já tive o prazer de ver algumas vezes e é muito legal você perceber o posicionamento, a mudança das motos, como os pilotos usavam, e você vê a história na sua frente. Isso é muito irado. E nesse ano, né, como Peak Honda, a Pro Circuit venceu 2 títulos em 91 e ainda venceu com o McGrath em 92. Cara, é uma loucura realmente a Honda não continuar, não sei, não me recordo agora de cabeça o que aconteceu, mas simplesmente eles perderam o patrocínio. E como eles tinham certeza que a Honda fecharia novamente com eles, quando eles ficaram a ver navios, o Mitch Payton não tinha dinheiro para montar a equipe, não tinha nada. Felizmente a Kawasaki apareceu do nada e salvou o time de encerrar. Já imaginou a perca para o esporte se a Pro Circuit fecha? E a história da Hot Wheels, eles tinham um jogo chamado Pro Circuit, né, que é o nome da equipe, Pro Circuit. Então ele foi no escritório da Hot Wheels e falou: ou você me paga pelos royalties da marca ou você patrocina o meu time. E acabou sendo que eles patrocinaram, mas como eu disse, ele acabou nunca recebendo $1. E agora a gente vai entrar numa época que eu me recordo melhor, né? Foi quando eu comecei a ficar mais antenado no esporte, especialmente depois que eu fui para os Estados Unidos em 94 competir, que é a era do Ryan Hills na Pro Circuit, né? Vocês vão lembrar dele do número 22.
Aqui a gente vê uma foto dele sem paralama traseiro, ele que sempre foi esse, como ele se define, esse rinoceronte, sempre atacando, sempre treinado, sempre monstro, indo para cima. Ele acabou ficando em terceiro nesse ano no motocross. E tinha também outro piloto, um francês muito talentoso, que fez história nos Estados Unidos, ninguém menos do que Michael Pichon. Os dois eram companheiros de equipe. O Pichon é um cara que gravou na minha cabeça, assim, ele super agressivo no Supercross, 2 imagens do terra firme, ele largando, empinando, abrindo uma perna, e o outro ele saltando um triplo no bandeira amarela e tendo um piloto caído. Eu vou tentar achar essa imagem, vai ser bem difícil. E ele se joga da moto, foi a primeira vez que eu vi alguém se jogar da moto, e eu nunca mais esqueci, eu tinha 6 anos nessa. Em 95, eles contrataram um jovem talento também da Califórnia, que hoje é dono de podcast, que é o David Pingree. Ele foi terceiro na Costa Oeste, no Supercross, e ainda ele teve um outro ano que ele foi segundo, perdendo por 1 ponto. Ele sempre fala nos podcasts que ele nunca vai esquecer. Ele falou que chegava dado o momento da prova, ele pensa, pô, tem terceiro, tá bom, vou garantir esse terceiro. E não arriscava muitas vezes ir pra frente. E ele acabou perdendo o campeonato por 1 ponto. Ele comenta sempre que demorou anos para ele superar isso e aceitar o que aconteceu. E quando, obviamente, ele achava que era o ano dele, em 96, ninguém menos do que Rick Carmichael surgiu e tomou conta do time, né? Aqui a gente tem também essa foto, que é icônica do Ryan Hills, em 95, quando a moto dele quebrou e ele empurrou a moto numa subidona para a chegada. Essa foto ele usa até hoje nas divulgações dele, porque realmente mostra o quanto ele queria terminar, o quanto que ele queria dar o melhor dele, né? A gente tem Michael Pichon em 96, quando ele conquistou a vitória na Costa Leste, na categoria 125. Foi esse ano, na verdade, que ele se jogou. Lembrei pelo gráfico da moto. E o Pichon é um dos caras polêmicos, né? O pai dele foi proibido de entrar nos pits depois, porque brigou com outro pai, saiu na porrada. Então sempre teve essas controvérsias aí. Todo francês gosta de uma treta, né? Em 97 eles contrataram Casey Johnson, que foi terceiro lugar na categoria Oeste, da 125, e terminou em sexto na Outdoors. Lembro também bem do Casey Johnson. E aqui começa a fase de ninguém menos do que Rick Carmichael vencendo, né? Lembrando que ele nunca perdeu no motocross, né? Desde que ele se tornou profissional, ele ganhou todos os anos o título do campeonato de motocross. Cara, olha que loucura isso. Dos 16 anos aos 27. Então, em 98, ele ganhou as duas costas. Ele ganhou, ganhou o Supercross e o motocross, ganhou os dois. E ainda ganhou em 97 e 99 o campeonato americano de motocross. Como eu disse, ele nunca perdeu um campeonato no motocross. Cara, que época boa. Tem vários vídeos aí pra vocês acharem na internet e acabei de deixar um no Insta MX dele. Eles montaram em 2004, uma moto 2004 com referências desse ano dele, da moto 97. Colocaram os gráficos, suspensão moderna e o Carmichael foi em Glen Helen testar. Foi icônico. Então, em 98 a gente parte para ninguém menos que Nick Wey. Ele teve a sua primeira temporada no esporte, Rookie Season, e ele terminou em 9º lugar no motocross. A gente tem também o Carmichael aqui em 99, já com o número 1. Então, os gráficos da Pro Circuit, na minha opinião, quando eles tinham o patrocínio da Splitfire, eram os mais bonitos, a vela sempre destacava. É algo que sempre marcou. E eu, desde criança, tinha um sonho de andar na Pro Circuit. Novamente, não atingi esse sonho, infelizmente, né? A gente tem em 99, Nick Wey foi contratado de novo. Ele acabou selecionando o número 23, que daí ele foi uns bons anos da carreira dele. E ficou, né, até o final, na verdade. E agora, quem que lembra a sensação do amador Billy Payne? Eu não lembro, mas ele era a sensação. Em 99, ele acabou tendo o seu melhor resultado, o 6º lugar, na primeira etapa, a abertura em Anaheim. Muitos talentos, né, que eram absurdos no amador, quando subiram para o profissional, a banda tocou diferente, né? Outro cara também, que é um excelente piloto, chefe de equipe hoje, Nathan Ramsey, em 95 ele também andou para o Mitch Payton na Pro Circuit, então ele acabou ganhando o título na 125 da Costa Oeste e fazendo o 5º no motocross. O interessante, agora bastidor para vocês, que nessa época o Mitch Payton era muito duro com os pilotos, muito rigoroso e até grosseiro, né? Ele tem uma passagem no livro do McGrath
que o McGrath foi pedir um pouco mais de dinheiro e tal, e o Mitch Payton sentou lá e falou para aquele PA na época, né? Quem você pensa que você é? Rick Johnson, Jeff Stanton? Você não é nenhum desses. E ele entrou dentro do carro e chorou. E falou, eu vou mostrar para você quem é Jeremy McGrath. E se tornou, obviamente, o The King of Supercross, o rei do Supercross com 7 títulos. Mas ele não lembra disso com raiva. Ele agradece o Mitch Payton por tudo que ele fez, porque aquela conversa fez ele se tornar o Jeremy McGrath que a gente conhece. E o Nathan Race não estava se dando bem com o Mitch Payton até o momento de discutirem. Ele fala, cara, back off, né? Dá um tempo. Desse jeito não vai dar certo. Então, quando o Mitch Payton viu que ele realmente treinava e era um cara batalhador, ele relaxou e deixou de fazer o programa dele. E daí o Nathan Race veio a conquistar o título. Então, um pouco de história de bastidores para vocês. E aqui agora vocês vão lembrar nos anos 2000, um cara que disputou com o Carmichael, que o filho dele anda para a KTM hoje. Ninguém menos do que Talan Voland. Então o filho dele também, o Max Voland, corre. Ele acabou fazendo o terceiro no Supercross, na 125. E ainda, ele fez terceiro no motocross no ano 2000. Dá uma enrolada aqui. Então, Shea Bentley, esse é o cara que ganhou o título por 1 ponto do David Pingree, que é onde ele se lembra até hoje. E, enfim, demorou um bom tempo para passar. Eu lembro dele competindo em 2001 e aqui já não tem mais, se vocês separarem, a Splitfire nos gráficos. Aí eu não gostava muito dessa moto. Na verdade, com esse amarelo, na minha opinião, não era tão bonito. Mas realmente as motos eram bem diferenciadas. Vocês podem notar até o estilo de gráfico era diferente. E ninguém menos do que Mike Brown. Ele conquistou o título da 125 de 2001 no motocross, disputando contra o Graham Langston. E eu na época era muito fã do Graham Langston, ele veio do Mundial e ele tinha tudo o campeonato na mão até que quebrou a roda dele. Então, Mike Brown, né, ele até hoje está competindo, ganhou agora o Mundial de Veteranos, o Nações de Veteranos para os Estados Unidos, junto com o Villopoto e, meu Deus, me fugiu quem que era o terceiro piloto. Mas foi ele que a levou nas costas. Lembrando que ele é um treinador hoje no Baker's Factory, que é o seu treinamento do Aldon Baker, que as motos austríacas mandam seus pilotos, né? KTM, Husqvarna. E ele é tão condicionado quanto os caras. O cara é uma máquina. Então, galera, foi um resumo rápido aí da história da Pro Circuit. Espero que vocês tenham gostado desse túnel do tempo, digamos assim. Então, deixa seu like, se inscreve. E lembre-se, galera, apoie as marcas que apoiam o esporte. Então, compre nas lojas que apoiam os pilotos, compre das marcas que patrocinam os pilotos. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.